Bom dia, meus irmãos, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o irmão Rafael, venho aqui mais uma vez trazer uma mensagem da parte de Deus para você, tá? Eu queria falar algo que tem ocorrido em muitas igrejas hoje em dia, né? Hoje em dia se abre uma igreja em cada esquina. Não que isso seja ruim, mas o problema é a maneira com que é feita o culto. Para quem é o culto? E às vezes a pessoa não consegue identificar esse tipo de coisa. Ministério. As pessoas estão fazendo o que querem dentro das igrejas e o que querem com o ministério. Os pastores acreditando que eles são o cabeça da igreja, quando na realidade o cabeça da igreja é Cristo. E achando que o resto é ovelha. E quem não obedece, meu irmão, é ovelha negra, é lobo. Ungido é só aqueles que estão sentados lá no banco. Você, para eles, não é ungido, não. Ungido é ser escolhido, meu irmão. É uma escolha de Deus. Deus te ungiu, você é ungido. A palavra ungir significa encobrir. Quando Deus ia escolher alguém como rei, ele mandava o profeta ir lá, como foi com Davi. Ungir ele lá, significa que aquilo está sendo a escolha de Deus. Óbvio que tem casos específicos, Deus tem um ministério específico com uma pessoa, então Deus chama de maneira diferente, eu não estou falando disso. Estou falando que você é tão escolhido quanto aqueles que estão no ministério, todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo falou para os apóstolos, vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. Mas o problema é que cada um se acha dono da igreja e quer dar sua assinatura, fazer do seu jeitinho. E tem aqueles ignorantes, analfabetos bíblicos, que infelizmente, perdoe meus irmãos pentecostais, têm ouvido muito isso no meio pentecostal, que são frases do tipo: o importante é fazer, irmão. O negócio é fazer para Deus. Ora, se o importante é fazer, por que Abiú e Nadab, os filhos de Arão, foram fulminados à porta do templo? Que a ordem era para eles acenderem um incenso, né? O incenso tem que ser moído e aceso no fogo do altar, na brasa do altar. Eles acenderam do lado de fora, tipo, fizeram de qualquer jeito. Você percebe que quando a Bíblia dá detalhes, ela diz que eles acenderam do lado de fora e quando chegaram no templo foram fulminados. Ela não dá detalhes à toa. A Bíblia não faz coisas sem sentido. Se você crê que ela é a nossa palavra inerrante, inspirada por Deus, você vai ver que todo detalhe ali tem o seu motivo para estar ali. Então, muitas das vezes as pessoas usam fogo estranho, a palavra fogo estranho, para citar pessoa endemoniada. Isso é fogo estranho, e, sabe? Besterol. Eles simplesmente tinham que acender lá dentro, aproveitaram, ou por indulgência, ou por não sei por qual motivo, eles acenderam lá de fora. De repente, numa conversa e tal, pega, acende o incenso ali, vai entrando de qualquer jeito e já serviu de exemplo. Já serviu de exemplo. E o que eles fizeram foi tão ruim que Deus aponta para Arão e diz: e você nem lamente, para que não te aconteça algo pior. Meu irmão, eu não sei o que é pior do que a morte. Mas se Deus disse que tem algo pior do que morrer, é porque tem. É porque tem. Agora você imagina, porque talvez você não tenha entrado no texto para você sentir a situação, se colocar no lugar de Arão.
Ele acabou de perder 2 filhos, amigo. Sabe o que você é fingir de uma hora para outra que você tem menos 2 filhos? Vamos lá, pessoal. Alô, galera. Vamos tirando os corpos aqui. Já tá tudo resolvido. Vai dar tudo certo. Pode nem lamentar. Irmão, isso é pesado. Isso é pesado, cara. Tudo isso porque eles acenderam o incenso onde não devia. Eles até fizeram, como alguns irmãos falam. O importante é fazer. Mas fizeram meio que do jeito deles. E foram fulminados. Uma outra fase também muito conhecida é: Deus aceita qualquer adoração. É mesmo? Então por que Deus rejeitou a adoração de Caim e aceitou a de Abel? Caim dava também, mas dava o que sobrava. Não dava o seu melhor. Hã? Porque para mim não faz sentido. Quando eu pego esse tipo de falácia, de fanfarrão da fé, é um fanfarrão da fé que fala isso. Deus aceita qualquer adoração. Então vamos adorar a Deus como se adora Baal? Como o povo pagão adora outros deuses? É isso mesmo? Isso é coisa de fanfarrão da fé, rapaz. Acorda. Deus aceita qualquer adoração, é de coração. Tem esse negócio não. Tem regras. O culto é para ele, para Deus. Então, quem decide como vai ser é ele. É ele que vai gostar ou não do culto. O culto não é para mim, não é para você, não é para o pastor. Embora alguns pastores pensem que é para ele, né? Os aplausos são para ele. O cara quer inflar o seu ego ali dentro. Já peguei muito no ministério. Irmão dos ministérios, mas já peguei muito pastor assim. Quer ser o pastorzão. Um pobre coitado desse não sabe sequer o que é se doar pelas ovelhas, rapaz. Não sabe o que é ministério. Tem que estar no banco. Tem que estar ganhando nada. Consegue ganhar, não sabe nem da própria vida. Vai saber da vida dos outros. Vive de fofoca. Já é feio pra mulher. Homem fofoqueiro, meu irmão. Pelo amor de Deus. Uma outra questão, uma outra frase também muito dita é: o que vale são as intenções, varão. Então por que Uzá foi fulminado quando tocou na arca? A intenção dele foi boa. Ele não queria desobedecer a Deus. Foi um ato reflexo. E ele pensou que ia tombar a arca, ele foi e pum, encostou. No ato reflexo, assim, Deus poderia... Não, peraí, vamos amenizar aqui. Ele não quis me desobedecer. Foi um ato reflexo. A intenção dele foi boa. Não, Deus não fez isso, não. Deus deu uma ordem bem clara. Isso é um sinal de que Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa da ajuda. De um contorninho aqui. Peraí, Jesus. Vamos melhorar isso aqui. Porque, pô, isso aqui tá muito arcaico. Tem gente que pensa que tá ao nível, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo para fazer isso. Tem gente que literalmente... E eles vão nas interwebs, eles vão em todos os lugares, até em cultos, não importa, eles falam dessa forma. Às vezes explicitamente, às vezes indiretamente, eles indicam isso. Teve um aí que, meu irmão, chegou para pregar, primeiro chegou os diáconos, fizeram tipo uma fila indiana, assim, um cada lado no corredor da igreja, depois educaram todo pro bolso com a comitiva de puxa-saco atrás. Isso não é evangelho não, irmão. Tipo, parece um reizinho. Faz o que quer. É tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acha que ungido é só aqueles que estão ali no altar. Tem um monte ali, rapaz, cerando o banco com o traseiro. Não presta pra nada, não prega. Muitas vezes é o próprio pastor que amarra a boca do cara. Tá ali como um inútil. Só fazendo imagem, igual um boneco em cima do bolo. Viu o boneco em cima do bolo de enfeite? Não serve pra nada, só pra enfeitar. Não vai fazer uma visita. Quando tem um problema conjugal, não, vamos lá resolver. Vamos conversar com teu marido, agora nós vamos sentar e vamos resolver. E fazer igual eu fiz no ministério uma vez. Falei, ó, se trouxer o problema pra mim, ou sai eu ou sai o problema. Os dois não vão ficar. E graças a Deus,
Nunca tive problema nenhum. O problema é ir embora. O problema é ir embora rápido. Comigo não tem brincadeira. Teve pessoas que voltaram para os seus lares, porque eu chego lá, não, volta para tua casa, irmão. Volta para tua casa. Tu casou com essa mulher, é com ela que tu vai ficar, não tem que ficar com outra não e tal. Hoje são meus amigos. Mas não é porque foi o Espírito Santo de Deus. Mas eu tive coragem para falar a verdade. Não tem essa, vamos orar. Ô, coitado, porque eu já vi aí, ora, bota a mão na barriga da irmã. Ai, por que não diz pra ela que ela tem que voltar pro marido? E largar o outro macho? Hã? O que não disse? É impressionante o nível de covardia e falta de discernimento da palavra que as pessoas têm. Deus não tem pacto com covardes. E eles pegam e fazem isso, o ministério, do jeito que ele quer. E a Bíblia, nós vamos ler aqui agora, descreve como deve ser a ordenança do culto. Pastores, tudo. Descreve aqui. Não só nessa passagem de 1 Timóteo capítulo 3, mas em outras. Mas eles não querem fazer, eles querem fazer o que eles querem. E vamos ler aqui a passagem que está no capítulo 3, primeira carta a Timóteo. Vamos ler. Versículo 1, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amigável, pacífico e não amante do dinheiro. Bom, essa parte do não amante do dinheiro já ia descartar um montão de gente de cima do altar. Só essa parte do amante do dinheiro, né? A gente sabe. Muitos aí pegam dinheiro, dízimo e oferta, paga faculdade no exterior para os filhos, faculdade de medicina, anda de avião com comitiva de puxa-saco, mas você que sustenta a luxúria dele, você passa necessidade. Para mim é uma vergonha o cara comprar um carro com o dinheiro do dízimo e as ovelhas estão andando a pé. Para mim isso é uma vergonha, é imoral. É imoral isso. Mas o culpado disso é você que sustenta esse tipo de gente. Você sustenta falso profeta. Tá? E não adianta achar que você está isento disso, que você não está, não. Uma outra declaração de Paulo aqui em relação a participar do episcopado, quando ele diz episcopado, ele diz pastores de uma forma geral, porque ali só bispos e presbíteros eram ungidos pastores, tá? Bispos e presbíteros. Hoje se unge garoto de 20 anos presbítero. Não vou aqui, tá? Eu não faria, mas o que é um presbítero? É um ancião, é um sábio, uma pessoa dotada de sabedoria de vida por anos de vida, maduro e dotado da sabedoria da palavra de Deus. Aí você pega, nossa, esse cara tá preparado. Os bispos é a mesma coisa. Tem que haver um preparo. E diz a palavra aqui que ele tem que manejar bem a palavra. E tem que estar apto a ensinar. Porque não adianta eu conhecer e não poder ensinar. Pô. Sou ruim na didática, não tenho didática nenhuma para ensinar. Eu também não presto para ensinar ninguém. Eu absorvo bem, eu entendi, eu pratico. Mas para ensinar, não presta. Então, não pode ser pastor. Tem gente que parece que não prega. Faz um personagem. Você não entende nada. Não entende absolutamente nada. O cara não ensina a Bíblia. Devaga, viaja. Faz um emaranhado de fio com versículo fora de contexto para afirmar a ideologia dele. Expertise ele tem. Às vezes por mau caratismo ou por aprendeu errado. Mas não prega, não ensina nada.
Tu também não presta para ser pastor. Olha o verso 4. O verso 4 a gente vai entrar num tema um pouco que as pessoas não gostam de comentar, tem medo. O bispo também deve governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo o respeito. Bom, tem cara aí que o filho faz o que quer. Como é que vai ser pastor? O cara faz o que quer com ele. Filhos completamente dissolutos. Tinha um pastor aí, Pernambuco, que eu conheci, que dizia que jogar bola, os crentes jogam bola, porque alguns crentes eram complicados, eles faltavam o culto. E jogar bola era pecado porque o pastor não queria que ele jogasse bola. Então desobedecer o pastor era pecado, olha só. Desobedecer pastor é pecado. Bom, se o pastor estiver com a palavra, pregando a palavra, você não está desobedecendo o pastor. Realmente, você está desobedecendo a palavra, a Deus, aí incorde, você está dando pecado. Mas agora, não é qualquer coisa que o pastor disser que você tem que obedecer, não, meu irmão. Senão daqui a pouco, se ele disser que ele tem que mandar dentro da tua casa e dormir na cama com a tua esposa, como é que fica? Tu vai deixar? Não é tudo que tu tem que obedecer pastor, não, rapaz. Tu tem que olhar, ver o que ele está pregando. Você, homem e mulher de Deus. E tomar cuidado. Seja prudente. E ele dizia, esse pastor, que fazer isso, jogar bola, era pecado. E o filho dele jogava bola. Quase que todo dia. Cadê se tem moral pra alguma coisa? Tá entendendo? Quando diz aqui de ser irrepreensível, só voltando ao versículo anterior para que as pessoas não tenham dúvida. Quando diz que o bispo ele tem que ser irrepreensível, né, o servo, o pastor, não diz que ele nunca pode errar. Ele vai errar um dia, pô. Ele é um ser humano, cara. Entendeu? Perfeito é Jesus, perfeito é Deus. Sem nenhum pecado. Ele vai errar. Mas ele reconhece quando ele erra, ele pede perdão. Entendeu? Ele não anda com os pés em trevas, vivendo no pecado. Que é alguém que você tem que repreender, que vive no pecado. Esse cara não é irrepreensível. Se ele vive no pecado, cada dia com uma mulher diferente traindo a esposa, a mulher perdoa e volta e fica. O cara desse não é irrepreensível. O cara desse é digno de ser repreendido sempre. Porque vive com os pés em trevas, como a palavra diz. Caminhando no pecado. Então, no verso 4 diz que o bispo tem que governar bem a sua casa. No verso 5 ele vai dizer o porquê. Paulo vai dizer o porquê. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se tu é um banana em casa, meu irmão, tu tá conseguindo cuidar de 2, 3, rapaz. Nem tua mulher te respeita. Vai cuidar do povo de Deus? Pô? Vai ter moral para isso? Vai ter voz ativa, coragem, pulso firme, convicção do que você está pregando? Porque tem gente que prega, parece que nem ele mesmo acredita no que ele está pregando. E aqui a gente vai entrar numa outra seara, pastorado feminino. Eu já falei isso num vídeo passado, né, quando eu estava falando qual o seu papel sobre qual o seu papel na sua família. Ora, em Efésios capítulo 5 diz que o homem é o cabeça do lar. Baixo de Deus, o homem é o cabeça do lar, cabeça da esposa. Ora, se é o homem que governa o lar, e para governar o governo de Deus, tem que governar bem a sua casa, e como é que a mulher que não pode governar a sua casa vai governar o governo de Deus? Me diz aí. Esse conceito, cara, veio surgir de uns 100
anos para cá, ou mais, um pouquinho. Eu disse no outro vídeo, mais ou menos, sobre o movimento feminista. Parece que a primeira reunião oficial foi em Seneca Falls. Não sei se é uma vila de Nova York. 1848, se não me engano. Em 2, 3 anos depois dessa reunião que existiu do feminismo, das feministas ali, surgiu a primeira pastora, né? Eu posso estar errando as datas aí, mas mais ou menos é para você ter uma ideia de que parece que tem coincidência. Nós estamos deixando práticas mundanas e conceitos ideológicos do mundo entrar na igreja. Não, essa engrenagem ideológica mundana não se encaixa com essa engrenagem santa que tem aqui, que é a Bíblia. Não se encaixa. Não adianta tentar forçar, que você não consegue. Deus fez cada coisa no seu lugar. Então vamos voltar aqui no contexto de culto ainda, tá? Aqui não tá falando de contexto, o contexto aqui é culto, né, família? Tá, esse contexto aqui. Timóteo capítulo 2, nós estávamos em 1 Timóteo 3, agora voltamos para o capítulo 2, a partir do verso 9. Paulo vai dar recomendação para as mulheres. Não tem nada fora de contexto, prestem atenção. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Tem outras partes em que Paulo vai citar essa mesma coisa. Eu não permito que a mulher ensine, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Ele citou de novo para ficar em silêncio, ele frisou. Porque Adão, esse porquê ele está dizendo o motivo do porquê. Porque Adão veio primeiro e Eva veio depois. Ele pega aqui e usa o plano da criação para dar o porquê. É uma explicação, tá? Não sou muito bom em português, não sei se seria uma conjunção explicativa, né? Que denota o uso do plano da criação para explicar o porquê a mulher não pode ordenar, ensinar homem na igreja. Em outras palavras, não pode ser pastor. Você não vai ver sacerdotisas no Velho Testamento. O engraçado é que eles querem trazer só o que eles querem do Velho Testamento, né? Lá em Deuteronômio 24, se eu não me engano, o homem também podia dar carta de divórcio para a mulher. Se ele achasse alguma coisa indecente nela, ele arruma outra. Vamos trazer também do Velho Testamento? Ah, porque Miriam foi profetisa. Um profeta não é sacerdote. Traz o dízimo de lá, que era para a tribo de Levi, se eles querem trazer. Mas não traz que de lá também não podia ser mulher. E tinha que ser da tribo de Levi. Isso eles não querem trazer também. Meu irmão, a nossa doutrina é apostólica. Foi dada aos apóstolos, vai passar para nós que hoje estamos aqui. Se isso fosse cultural, ele não citava o plano da criação. E outra, tudo aqui é baseado numa cultura, numa língua, num local, numa geografia, numa época política diferente. Se formos pensar assim, então a gente só vai ficar com o que a gente acha melhor, descarta outros e cada um tem sua versão do evangelho. E no final a gente se vê no juízo. Olha que maravilha. Ou a gente cumpre até chegar o dia do juízo para que sejamos salvos. A gente faz o que quer e alcança a condenação. Você, esse pastor que você segue aí, que prega o que ele quer, que faz o que ele quer e empurra goela abaixo dos outros. E tem que aceitar, porque se não aceitar, você que é o endemoniado. A nossa doutrina, cada igreja tem... Vocês já ouviram isso? Cada igreja tem sua doutrina. Tá errado, ó. Nossa doutrina é bíblica. Cada igreja tem que fazer sua doutrina, não, pô.
Onde a Bíblia se cala, não me dá margem nem para fazer adicionamento, onde ela se cala. O que dirá mudar o que está escrito, pô. Tem regra. E a regra é para ser seguida. Se mulher não pode, não pode. Nem hoje, nem amanhã. Nada contra as irmãs. Que eu acho que tem um trabalho, tem outros trabalhos na igreja, fazem um trabalho fenomenal. Sem elas, não dá para exercer o ministério sem a ajuda das irmãs. Eu reconheço isso. Tem mulheres muito sérias. Pessoas maravilhosas, mães em Cristo, boa irmã Gelsina, que tem aqui, uma pessoa muito séria, que tem um nível de intimidade com Deus, anos-luz do meu e de muitos outros aí, rapaz. Eu respeito isso. Mas se a Bíblia, se a nossa palavra que nós dizemos que é inerrante, diz que não pode, não pode, acabou. Acabou. Se o problema não é comigo, não é com quem prega isso, se o problema é com a própria palavra. É com o próprio Deus. Não tem esse negócio de ter um estudo bíblico aqui. Paulo tá falando bem claro. Deus fez cada coisa no seu lugar, rapaz. Deus fez o homem do barro. E a mulher ele fez para o homem. Para ser disjuntora. Como eu já disse, a família ela é um plano de Deus. No ministério, também foi um plano de Deus. Foi dito para nós como deveria ser o ministério, como deveria ser um culto a Deus, porque o culto é para Ele. E tem um tipo de ordenamento, meu irmão. Tem a sua doutrina. E que todos deveriam seguir. Ah, mas cada um tem a sua, mas as cartas do Apocalipse também, a maioria, Deus tem uma carta com uma notícia bem ruim e pesada para cada uma delas. Para cada uma delas, Deus também tem um tratamento diferente por conta disso. Porque se todas as igrejas seguissem a mesma doutrina, o mesmo padrão, não tinha problema. Mas cada um quer pregar e quer fazer da sua forma. O homem, ele sempre quer dar a sua assinatura. Então vamos voltar para o capítulo 3 de Timóteo aqui, ainda em contexto de culto. 6. Não deve ser recém-convertido a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação de que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Eu já vi pastores serem ungidos com 15 anos de idade. Pastores com uns 3, 4 anos de evangelho, igual eu conheci, pastor, que ungiu. Às vezes é a própria mulher que é pastora que ungiu o cara. Porque o cara era diácono. Aí fica feio, né? A mulher pastora, o cara é diácono. Você sabe? Neófito na fé, não sabe nem o que está falando. Às vezes tem até um bom conhecimento, mas deixa aquilo entrar e encher o seu ego, e às vezes entra soberba por conta disso. Não tem amadurecimento, cara. Então, quando Deus inspirou Paulo para escrever essas coisas, foi para o nosso próprio bem. Não é pra gente burlar e passar por cima disso aqui, não. Porque burlar isso aqui pode gerar consequências. E quantos não têm sido envergonhados aí e caído em tentação? Quantos não têm caído em armadilha? Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerça o diaconato. Então, meu irmão, não é pegar qualquer um, de ontem para hoje, achar ele legal, porque o dízimo é alto, que o pai já está há muito tempo na igreja, pastor. Vou botar como diácono aqui para... A gente vai ensinando a caminhada, não. Meter a mão para fazer a obra sem preparo nenhum, sem uma avaliação. Não.
Muitas das vezes aquele obreiro que está ali, obreiro de uma forma geral, seja presbítero, seja... Está ali de qualquer maneira, atrocidade, porque a culpa foi de quem ungiu ele. Não viu que ele não estava preparado. Porque a ordem que Cristo nos deu foi fazer discípulo. Você não discipulou o cara? Você não preparou, visto que nem você tem preparo? Botou um 0 à esquerda lá. 0 mais 0. Um 0 com o outro, meu. Não vai somar nada. Não é capaz de milagrosamente subtrair. Que é o que ocorre. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniosas, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e sua própria casa. Então, tanto para mulheres quanto para homens aqui, bom, diaconato é o mesmo esquema. Meu irmão, mesma postura de caráter reta que você tem dentro da sua casa, da sua família, você tem que ter no ministério. E para isso, quem for te ungir, tem que avaliar qual é o seu comportamento dentro da sua família. Aí você tem uma esposa que vive de tititi, rumando escândalo, vai trazer escândalo para a igreja, não tem como te ungir, cara. Casou com uma mulher que não tem discernimento nenhum, pô. Parece que não se converteu. Anda com um shortinho, daquele jeito, bem mundano, causando escândalo, e tu tá lá no altar. Uma hora, meu irmão, teu psicológico vai abalar. Não presta também pra você estar ali. Uma hora vai dar ruim, não caminha junto contigo no mesmo sentido. São dois ponteiros que não se ajustam para formar o horário. Cada um vai pro seu lado. Não adianta, pô. Entendeu? Se você já começa não governando bem tua casa como diácono, vai chegar a pastor como? Então a palavra aqui é bem clara. As mulheres do mesmo jeito. Bom, verso 13. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. 14. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então qual é a recomendação final para ele? Para Timóteo? Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se. Então, o líder ele tem que se preocupar com o comportamento das pessoas. Ele tem que corrigir, ele tem que exortar, mas não pode falar, porque sabe como é que é? Minha irmã tem um trabalho aqui na igreja, faz um trabalho legal. O problema é esse vestidinho dela aí, que de vez em quando sobe, causa um escândalozinho, mas isso é fácil. Já viram isso? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, isso não existe. Cai na real. Igreja não é oba-oba. Tá? Você é pastor, você é ministro, tem que ter pulso firme, olha só. Tem que botar ordem na casa. Tem que dizer, olha só, isso aqui não tá legal não, ó, vamos consertar isso aqui. Chamar numa boa, claro, né? Não é na paz de ninguém. Não é chamar atenção de maneira muito ríspida, ou tal, disciplinar e vou botar de castigo. Não. É pregar sobre o comportamento, sobre o pecado, para as pessoas sentirem vergonha do pecado.
É isso que está faltando nos púlpitos. As pessoas não pregam mais sobre pecado, sobre comportamento, sobre como deve caminhar na presença de Deus, sobre como deve se comportar no culto a Deus. As pessoas não querem mais saber de pregar. Aí, cada um faz o que quer. Ah, mas eu não posso falar com fulano que o dízimo dele é alto. Isso aí então, cara, não vou nem comentar. O dinheiro corrompe o homem de uma maneira assim, estratosférica. A gente se vende por muito pouco. Mas a justiça deles não dormita. Que Deus abençoe você, querido, que assistiu essa mensagem. Que você fique atento, sempre prudente como a serpente, manso como a pomba. E se algo que foi falado aqui, você se ofendeu, eu te peço perdão. Né? Minha intenção não é ofender ninguém, mas é trazer informação. E infelizmente essas coisas circulam como um câncer, como uma doença dentro do Evangelho. Isso tem que acabar, irmãos, para o nosso próprio bem. A Bíblia, ela tem que ser pregada no todo, risca, sem tirar nem pôr. O Evangelho conta com pessoas com coragem para pregar, não conta com covardes. Deus não tem pactos com covardes. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Amém.